Oi, pessoal do oitavo ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos de matemática, da nossa apostila 4, do capítulo 37, pontos notáveis de um triângulo, das páginas 521 a 531. Quem aprecia a estátua de Felipe IV montada em um cavalo localizada em Madrid pode não se dar conta do grande desafio físico e geométrico que essa construção representou. Encomendada pelo rei Felipe IV ao escultor italiano Pietro Tacca, 1577 a 1640, em 1634. A estátua de bronze deveria ter o cavalo apoiado apenas nas patas de trás. Embora essa cena fosse muito comum em pinturas da época, não se conseguia reproduzi-la em uma escultura, pois a posição do cavalo não permitia o equilíbrio da estátua. Está aqui, ela está localizada na Praça do Oriente, em Madrid, na Espanha. O equilíbrio de um corpo sujeito à ação da gravidade é estudado pela física. Neste estudo é fundamental conhecer o baricentro do corpo, também chamado de centro de gravidade. Trata-se do ponto em que se pode equilibrar o peso daquele corpo. No caso da estátua de Felipe IV, a dificuldade estava relacionada ao fato de que o baricentro ficava fora da escultura. A solução só veio depois que Pietro Tacca pediu a ajuda do físico Galileu Galilei, 1564 a 1642. A parte dianteira da estátua deveria ser oca e a parte traseira maciça, o que deslocaria o baricentro para as partes de trás, permitindo equilibrar a estátua. A posição do baricentro depende de características geométricas do corpo, além do modo como a massa está distribuída por este corpo, como no caso da estátua. Para figuras como o quadrado ou o círculo, é muito fácil imaginar onde se encontra o baricentro. Em um triângulo, porém, essa localização não é tão intuitiva. Neste módulo, você vai descobrir como encontrar alguns pontos importantes de um triângulo, entre eles o baricentro. Esses pontos costumam ser chamados de pontos notáveis de um triângulo. Medianas de um triângulo e o baricentro. Para encontrar o baricentro de um triângulo, é preciso conhecer um elemento importante, a mediana. No triângulo ABC, dado a seguir, marcamos o ponto médio do M do lado BC. Ponto médio é o quê? A metade do triângulo BC. O segmento AM, aí nós pegamos esse ponto médio e ligamos no vértice A. É uma das medianas do triângulo ABC. A mediana de um triângulo que liga um de seus vértices até o ponto médio do lado oposto a este vértice. Agora você já sabe como é que a mediana de um triângulo, vai observar algumas de suas propriedades e um triângulo de papel. Recorte o anexo. Por meio de dobraduras, marque o ponto médio de cada um de seus lados. Faça apenas um pequeno vinco em cada
um dos triângulos, evitando vincos em seu interior. O que ele está pedindo para vocês fazerem aqui, pessoal? É uma coisa bem simples. Vocês vão recortar o anexo de vocês, correto? E a hora que vocês recortaram o anexo, por exemplo, que é esse triângulo, você vai pegar este lado e vai unir com este. E vai fazer um pequeno vinco. Não faça o vinco que pegue tudo isso aqui. Só marca o pontinho aqui. Depois você vai pegar este lado e vai unir com este vértice. Marca o pontinho com um vinco. Este com este. Marca o pontinho do vinco. Este pontinho que você marcou aqui, você vai unir com esse vértice. Isso aqui é o ponto médio deste segmento de reta aqui. O ponto médio, que seria esse vinco aqui, você uniu aqui. O ponto médio, que seria esse vinco, você uniu aqui. A figura a seguir estão apresentadas 3 medianas do triângulo do anexo. O que você observa em relação às medianas que você traçou? Que as 3 medianas de cada triângulo, elas interceptam em um único ponto. Todas elas se encontraram aqui neste ponto. Então, todas as vezes que a gente traçar as medianas de um triângulo qualquer, na hora que a gente traça as medianas, elas vão se encontrar em um único ponto no centro. Não é no centro aí, tá? Na figura abaixo, é apresentada uma miniatura do triângulo que você recortou, com os vértices A, B, C. Usando régua, encontre o ponto M, N e P, pontos médios dos lados BC, AC e AB, respectivamente. Você teria 2 opções: medir de B até C e achar a metade, que seria o ponto médio. Ou, o que você pode fazer? Coloca a ponta seca do compasso aqui, faz uma medida um pouco maior que a metade, traça um arco deste lado e um arco deste lado. Coloca a ponta seca aqui, corta e a hora que vocês forem unir, você marca esse pontinho. Mas se ele está pedindo para a gente fazer isso aqui usando régua, então você vem e mede. Quanto que mede de A a C? Vamos supor, mede 5. A metade seria o quê? 2,5. Quanto que mede de A a B? Vamos supor que é 6. A metade seria 3. Quanto que mede de B a C? Sei lá, seria 8. A metade é quem? 4. Marcou essa metade, você vai unir aqui. Essa metade você vai unir aqui e essa metade você vai unir aqui. E aí você traçou as 3 medianas do triângulo ABC. Observando o centro de gravidade de um triângulo, pegue um papel grosso, pode ser um papel cartão ou papelão, e recorte uma região triangular qualquer. Faça um triângulo qualquer. Usando a régua, determine os pontos médios dos lados do triângulo e trace suas medianas. É para fazer o que a gente fez aqui, tá? Num papel mais grosso. Faça um pequeno furo no centro, de encontro das 3 medianas do triângulo. Pega o compasso, ó, e faz um furinho bem aqui no meio. Passe um pedaço de barbante pelo furo e faça um nó em uma das suas extremidades. Então, vim aqui, pode ser até com agulha, tá? Passei aqui, coloquei o barbante, dei um nó. Agora é só segurar a outra extremidade do barbante e observar o comportamento do triângulo, que nem o menino está fazendo aqui, né? O nozinho está aqui embaixo, ele está segurando aqui e está observando o comportamento do triângulo. Pegue novamente o triângulo ABC que você recortou. O ponto de encontro de suas 3 medianas é chamado baricentro. Vamos nomeá-los de G. Então, quer dizer, aqui eu estou nomeando do quê? De G. Faça uma dobra de modo que os pontos A e G coincidam.
chame de D o ponto médio do segmento AG. O que ele está pedindo? Se aqui é para fazer o G, ele está pedindo para mim unir o A com o G. Então, eu vou pegar o A e vou unir com o G. E vou fazer um pontinho aqui no meio, uma dobrinha aqui no meio. Depois, ele pede para mim fazer a mesma coisa. Ó, sobrepondo-se os pontos A e G, fica determinado o ponto D, que é o ponto médio do segmento AG. Faça uma dobra de modo que os pontos D e M coincidam. Vamos lá. Os pontos D, certo? E M coincidam. Este ponto D que eu chamei com este M aqui, tá? Para coincidir. G é o ponto médio do segmento DM. Marque na miniatura do triângulo ABC dada, no item 3, os pontos G e D, sendo X a medida do segmento GM. Qual é a medida do segmento GD? X. E a medida do AD? X. E a medida de AG? 2x. Faça uma dobra de modo que o ponto B e G, mesma coisa, gente, ó, B e G coincidam. Vou marcar um ponto aqui, vou fazer esse pontinho com o vinco, que ele mandou eu chamar de E, tá? Sobrepondo os pontos D e G, fica determinado o ponto E, ponto médio do segmento BG. Faça uma dobra de modo que E e N coincidam. Vamos lá. Ele está pedindo para a gente fazer uma dobra aqui. Esse E que eu marquei aqui coincida com esse N. Essa dobra vai marcar onde? Bem aqui em cima, ó, do meu ponto G. G é o ponto médio do segmento EN. Marque na miniatura do triângulo ABC dada, no item 3, o ponto E, sendo Y a medida de G a N. Qual é a medida do segmento GE? Y. BE, Y. E BC, 2Y. De modo semelhante ao que foi feito para os vértices A e B, faça dobraduras que permitam determinar a relação entre as medidas dos segmentos CG e GP, que você pode concluir, ó, tudo que a gente fez está desenhado aqui nessa figura, tá certo? Concluímos que o baricentro do triângulo divide cada medida na razão de 2/1. A figura ilustrada essa conclusão, o triângulo ABC, as linhas de construção foram supridas. De olho no baricentro. As três medianas de um triângulo sempre se interceptam em um único ponto, chamado baricentro do triângulo. Tá vendo? Ó, aqui o G é o baricentro do triângulo. O baricentro divide cada mediana na razão de 2/1. Ó, 2y por 1y, 2x por 1x, 2z por 1z. Bissetrizes internas de um triângulo e o incentro. No 7º ano, você aprendeu a traçar com régua e compasso a bissetriz de um ângulo. Para relembrar o que você estudou sobre bissetriz, considere o ângulo PAQ, desenhado ao lado. O que é a bissetriz do ângulo PAQ? A bissetriz do ângulo PAQ é a semirreta AB, com origem no ponto A, tal que os ângulos PAB e QAB tenha a mesma medida, igual à metade da medida do ângulo PAQ. Supondo o ângulo PAQ mede 40 graus. Essa bissetriz está dividindo ele ao meio, então quer dizer que aqui vai medir 20 e aqui vai medir o quê? 20. Com régua e compasso, construa com régua e compasso a bissetriz do ângulo dado. Como que eu construo a bissetriz?
ponta seca, uma abertura qualquer, eu traço esse semiarco, coloco a ponta seca aqui com a mesma abertura ou maior, traço esse outro semiarco, depois com a mesma abertura, ponta seca aqui, traço esse outro semiarco. Este pontinho eu vou unir com quem? Com A, e aqui eu construí a minha bissetriz. Na figura ao lado, AB é a bissetriz do ângulo PAQ. Escolhemos um ponto qualquer X dessa bissetriz. Ele escolheu aqui um ponto qualquer, tá, gente? Em seguida, traçamos por X segmentos de retas perpendiculares aos lados do ângulo. Para mim traçar esse segmento de reta perpendicular, eu peguei um esquadro, fiz que aqui ficasse um ângulo de 90 graus e liguei este traço. Também peguei o esquadro, coloquei um ângulo de 90 graus aqui e liguei aqui, tá? E aí ficou dessa forma, ó, ângulo de 90, ângulo de 90. A medida XC representa a distância do ponto X até a semirreta AP. A medida de XD representa a distância do ponto X até a semirreta AQ. Os triângulos AXC, que é esse aqui, e AXD, que é esse aqui, são congruentes? São congruentes. Qual é o caso de congruência que garante isso? A gente tem que AX é lado comum para ambos os triângulos. A medida do ângulo XAC e XAD, certo? São iguais, porque é bissetriz. Então, supondo se aqui mede 20, aqui vai ter que medir 20. O ângulo C é igual ao ângulo D, que mede o quê? 90 graus. Então, aqui a gente tem um caso de lado, ângulo e ângulo oposto. O que se pode afirmar sobre as medidas XC e XD? Como os triângulos AXC e AXD são congruentes, quer dizer que essa medida XC e XD são o quê? Iguais. Escreva no espaço a seguir a propriedade dos pontos das bissetrizes de um ângulo que você descobriu no item B. Todo ponto pertencente à bissetriz de um ângulo é equidistante dos lados deste ângulo. Considere agora o triângulo ABC da figura a seguir, ABC. Trace com régua e compasso a bissetriz do ângulo BAC. Então, tracei aqui, ó, do ângulo BAC. Tracei essa bissetriz, tá vendo? Ó, com compasso. Coloquei ponta seca, uma abertura qualquer, tracei esse semiarco, coloquei a ponta seca aqui, fiz esse semiarco com a mesma abertura aqui e tracei aqui e chamei aqui de A'. Nomeie de A1, no caso eu chamei de A', mas é A1, o ponto em que a bissetriz que você construiu intercepte o lado BC. O segmento A1 recebe o nome de bissetriz interna do triângulo ABC. Trace com régua e compasso a bissetriz do ângulo ABC. ABC. A mesma coisa, ponta seca, uma abertura qualquer, ponta seca aqui, semiarco, ponta seca aqui, semiarco, tracei e aqui eu chamei de B', tá? Nomeie, desculpa, de B1. Nomeie de B1 o ponto em que a bissetriz que você construiu intercepte o lado AC. Trace com régua e compasso a bissetriz do ângulo ACB, novamente, ponta seca, uma abertura qualquer, tracei um semiarco, ponta seca com a mesma abertura ou maior, tracei esse semiarco com a mesma medida, ponta seca, tracei esse outro semiarco, liguei esse ponto ao C
e fui até o outro lado e chamei de C1. Esse C1, ó, nomeie de C1 o ponto em que a bissetriz que você construiu intercepte o lado AB. O que você observa analisando as 3 bissetrizes internas do triângulo? Que elas se interceptam aonde? Num único ponto. O ponto em que as 3 bissetrizes internas se encontram recebe o nome de incentro. Assim como o baricentro, o incentro é um dos pontos notáveis de um triângulo. A seguir, você vai investigar uma importante propriedade deste ponto. Considere novamente o triângulo ABC do item 3. Nomeie I o centro deste triângulo. Usando um esquadro, trace o segmento de reta que parte de I e chega ao lado BC e é perpendicular a este lado. Nomeie de A2. A extremidade do segmento que você traçou pertence ao lado BC. Usando o esquadro, trace o segmento de reta que parte de I e chegue ao lado AC e é perpendicular a este lado. Nomeie de B2 a extremidade do segmento que você traçou, pertencente ao lado AC. O que você pode afirmar sobre as distâncias de IA2 e IB2? Que elas são iguais, pois o ponto I pertence à bissetriz do ângulo ACB e ele equidista de seus lados. Usando, então tá aqui, ó, gente. O que eu fiz? Eu peguei o esquadro, certo? Tracei. O que ele pediu para a gente fazer? Desculpa, volta aqui, ó. Usando o esquadro, trace o segmento de reta que parta de I e chegue ao lado BC e é perpendicular a este lado. Então, volta aqui, ó. Peguei o esquadro, coloquei aqui, fiz aqui formar um ângulo de 90 graus e chamei de B1. Coloquei o esquadro aqui, ângulo de 90 graus. Coloquei esquadro aqui, ângulo de 90 graus, C2. Você viu que não bateu em cima do C1. O que se pode afirmar sobre as distâncias IC2 e IB2 e sobre as distâncias IC2 e A2? As distâncias IC2 e IB2 são iguais, pois, como o ponto I pertence à bissetriz do ângulo CAB, ele equidista de seus lados. Como IA2 é igual a IB2, IC2 é igual a IB2. Então, as distâncias de IC2 e IA2 também são iguais. Com o centro no ponto I e raio de mesma medida que o segmento IA2, trace uma circunferência. Coloquei ponta seca no I e coloquei aqui no A2, certo? Fiz essa abertura. Com essa abertura, eu tracei essa circunferência. O que você observa sobre essa circunferência? A circunferência traçada tangencia os 3 lados do triângulo, A2, B2, C2. E os pontos de tangência, assim, trata-se da circunferência inscrita no triângulo ABC. Vamos lá, ó. Os itens A, B, C, D, itens A, B, D e F. Tá aqui também, tá? De olho no centro. As 3 bissetrizes internas de um triângulo sempre se interceptam em um único ponto, denominado incentro do triângulo. O incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Mediatriz dos lados de um triângulo e o circuncentro. No caderno 2, você estudou a reta mediatriz de um segmento. Se precisar, consulte seu glossário para relembrar a definição. Nessa sessão, vamos investigar as propriedades das medidas dos lados de um triângulo. Construa com régua e compasso a mediatriz do segmento CD. Ponta seca no C, um pouco maior que a metade. Traçou um semiarco aqui e um semiarco aqui. Com a mesma medida, ponta seca no C, cortou esse semiarco e cortou esse semiarco. Você uniu esses 2
pontos. Construiu a mediatriz do segmento CD. Agora que você lembrou a construção da mediatriz com régua e compasso, vamos relembrar uma importante propriedade desta reta. A figura ao lado, M é o ponto médio do segmento AB. R é a reta mediatriz. Vamos escolher um ponto P qualquer dessa reta. Tá aqui. E aí, eu uni o P ao A e o P ao B. Os triângulos PAM e PBM são congruentes. Indique o caso que comprova esta congruência. Eles são congruentes, ó, PM e PM é lado comum para os dois triângulos. A medida do ângulo PAM é igual à medida do ângulo PBM. O lado AM é igual a BM, porque M é o ponto médio, ó. AM é igual a BM. Então, aqui a gente tem o caso de lado, ângulo, lado. O que se pode afirmar sobre as distâncias de PA e de PAB? A gente pode afirmar que elas são o quê? Iguais. Por que elas são iguais? Porque os triângulos são congruentes. Escreva no espaço a seguir a propriedade dos pontos da mediatriz de um segmento que você demonstrou nos itens 2 e 3. O ponto da mediatriz de um segmento equidista das extremidades deste segmento. Construa com régua e compasso a mediatriz do segmento AB, AC e BC. O que você pode observar sobre essas mediatrizes? Então, nós construímos, tá? A mediatriz, ponta seca, um pouco mais que a metade, traçou um arco aqui, na mesma, e aí a gente traçou as mediatrizes das três, tá? Mostra que as três mediatrizes interceptam-se num único ponto que eu chamei de O. No meio de O, o ponto de encontro das mediatrizes. O que você conclui sobre as distâncias de O a A, de O a B e de O a C? Elas são iguais. Por quê? Como O pertence à mediatriz do segmento AB e equidista de A e o ponto O equidista de A até B, ou seja, de O a A é igual de O a B. Além disso, o ponto O é a mediatriz do segmento AC. O equidista de A a C e de AC e de O a A e de O a C, tem a mesma distância. Então, a gente diz que de O a A é igual de O a B, que é igual de O a C. Trace a circunferência com centro no ponto O e raio de medida igual a OA. O que se pode afirmar? Então, ele meio do transferidor no O, abriu até o A e traçou-se essa circunferência. Eu posso dizer que a circunferência obtida na figura, ela passa pelos pontos A, B e C. E trata-se de uma circunferência circunscrita no triângulo ABC. De olho no circuncentro. As três mediatrizes dos lados de um triângulo sempre se interceptam em um único ponto, denominado circuncentro do triângulo. O circuncentro equidista dos três vértices do triângulo. Por isso, ele é o centro da circunferência circunscrita no triângulo. Ah, então, tá aqui, ó. Ele sempre vai passar pelos vértices do triângulo. Nós vamos achar a mediatriz de cada lado. Essas mediatrizes vão se encontrar num único ponto. Eu vou pôr a ponta seca aqui e vou abrir em um dos vértices. E a hora que eu abrir essa medida no vértice e traçar a circunferência, ela vai passar pelos outros dois vértices.
Alturas de um triângulo e o ortocentro. Considere os triângulos abaixo. Usando régua e esquadro, desenhe a altura do triângulo. 1. ABC relativa ao vértice A. Então, eu achei o ângulo de 90 graus e fiz com que ele batesse no vértice A. O triângulo DEF, ângulo de 90 graus na linha DF, e ela foi bater aonde? No vértice D. O ângulo GHI, formei um ângulo de 90 graus, ele tinha que bater no G, só que para isso eu precisei prolongar este lado HI para que a altura ficasse aqui. Então, aqui a altura está dentro do triângulo, aqui a altura ela bate com um dos lados do triângulo e aqui a altura está fora do triângulo. Qual dos 3 triângulos possui uma altura exterior a ele? O triângulo GHI, que é obtusângulo, pois uma altura é exterior a ele. Qual dos 3 triângulos possui uma altura que coincide com um dos seus lados? O DEF, que é retângulo, possui uma altura que coincide com um de seus lados. Considere o triângulo ABC da figura. Utilizando régua e esquadro, trace as 3 alturas deste triângulo. Coloquei o esquadro aqui, ângulo de 90 graus, e eu fiz que esse ângulo de 90 graus batesse no vértice C. Coloquei o esquadro aqui, formou o ângulo de 90 graus e eu fiz que a linha batesse no B. Coloquei o ângulo de 90 graus no segmento BC, formando 90 graus, e fiz com que batesse no A. As 3 alturas desse triângulo, elas se interceptam num único ponto, em um único lugar. Considere o triângulo DF da figura. Utilizando régua e esquadro, trace as 3 alturas deste triângulo. Vamos lá, ó. Aqui, para traçar essa altura aqui, eu precisei prolongar ângulo de 90 graus e tracei a altura do D. Para traçar a altura do E, eu coloquei o esquadro aqui, 90 graus, e fiz bater no E. Para traçar a altura do F, eu precisei prolongar aqui. Aqui formou um ângulo de 90 graus e fiz bater no vértice F. Aquilo que você observou em relação à altura do triângulo ABC também pode ser observada no triângulo DF? Não. Desta vez, as 3 alturas não se interceptam. Prolongue as 3 alturas do triângulo DF até que elas se encontrem. O que você observou? Ó, prolonguei aqui e prolonguei aqui. Que as 3 alturas se interceptam num único ponto, como mostrado na figura aqui, tá? Ó. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo a explicação deste capítulo. Deixo alguns exercícios para vocês realizarem da página 521 a 531, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, vocês vão me encaminhar um e-mail para que eu possa tirar as dúvidas de vocês, está bem? Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!